Gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite. A graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós. Que o amor dele, que a mão dele continue a nos guiar, a nos conduzir. É um prazer estarmos aqui outra vez. Pela manhã aqui já estivemos e pudemos louvar e bendizer o Senhor, refletir na sua palavra, celebrar a ceia ao seu nome, e faremos isso novamente agora. Para os irmãos que aqui estão, para os irmãos que estão nos acompanhando, nós levamos em algumas casas estas de irmãos que nós sabemos ter a idade mais avançada, ou irmãos que sabemos que estão enfrentando doenças, logo são pacientes ou pessoas muito dado ao risco de contrair e ter um agravamento na sua saúde em razão desse problema que nos assola. Esses irmãos receberam um kit da ceia do Senhor, mesmo que você e eu receberemos aqui na celebração. Eu estou feliz porque eu vou ceiar 2 vezes. O Ministério de Louvor, imagino eu também que estejam felizes, porque vão ceiar 2 vezes. Inclusive, o nosso ex-contrabaixista, que agora é vocalista, disse: pastor, esse suco de uva, ó, nota 10. Ele aprovou o paladar do suco e ele voltou. Não estava na escala, mas ele veio para cantar de novo, de tanto que ele gostou do paladar. Não é isso mesmo, Renato? É o ex-contrabaixista, agora ele é vocalista da nossa banda. É um prazer nós estarmos aqui novamente para celebrarmos ao Senhor. É um prazer voltar a este lugar. Pela manhã, eu dizia para os irmãos que eu me sentia como alguém que, por alguma razão, perdeu os movimentos de andar, de correr, e ficou algum tempo numa cadeira de roda ou na cama, e depois de um período de fisioterapia, ele voltou a andar, e o simples ato de andar, que era algo tão comum e corriqueiro, foi um grande prazer. E ter ficado quase 4 meses sem poder celebrar a ceia do Senhor, e tê-la feito pela manhã, para mim, foi um momento muito prazeroso. Eu pude comparar com aqueles que perdem um movimento e depois torna a recebê-lo outra vez. Eu espero que para você seja semelhante o sentimento de alegria e de prazer, de poder voltar a este lugar e participar da ceia do Senhor. Tanto para os que aqui estão, quanto para os que estão em casa, com muito carinho eu faço esse pedido. Hoje uma das nossas irmãs me mandou mensagem pedindo perdão: pastor, eu dei o meu nome e não pude ir. Ora, ninguém cometeu pecado ou comete pecado se der o seu nome para a celebração e não puder vir. O que nós pedimos é: se você der o seu nome e souber com antecedência que não poderá vir, avise, porque não são poucos os irmãos que nos escrevem em cima da hora. Ontem o João Milton enviou uma mensagem: pastor, tem uma família com 13 pessoas que gostariam de participar. Eu falei: puxa vida, João, como é triste ter que dizer, esse domingo não dá. Pensa, irmãos, como é difícil para um servo do Senhor, seja ele o pastor, o diácono, né, o porteiro, não há maior ou menor no reino de Deus. Mas pensa como é difícil para um pastor dizer: olha, não podemos receber. Que coisa esquisita, né? Se você souber, se você deu o seu nome e souber que não poderá vir, avise lá no grupo, porque é a possibilidade de permitirmos outras pessoas a estarem aqui. Já gostaria de, nesse momento de informações, também dizer que na próxima quarta-feira nós reabriremos a nossa celebração, um culto mais voltado para estudo da palavra, para oração, mas nós reabriremos para a forma presencial, onde a partir de amanhã já haverá uma lista no nosso grupo de WhatsApp da igreja, para que aqueles que desejarem possam estar aqui na quarta-feira, e nós também teremos a possibilidade de ter a ceia nessa quarta-feira. Portanto, você que está me assistindo de forma online, intentou estar aqui e viu que não tinha mais vaga, se você quiser, nós teremos a possibilidade da ceia do Senhor na quarta-feira. Vai depender do número de pessoas que não tiveram a oportunidade de participar pela manhã, nem agora à noite. Nós esticaremos a ceia do Senhor para a quarta-feira, de modo que toda a igreja possa participar. E você, querendo, havendo possibilidade, poderá ter o prazer que eu tive de ceiar 2 vezes. Se você gostar aí do suco, como gostaram aqui atrás de mim, você poderá repetir o suco de uva aí na quarta-feira. É claro que é apenas uma brincadeira, mas é para mim um grande prazer dizer para os irmãos que a partir desta semana estaremos aqui às quartas-feiras também para cantar, para orar e para aprender a palavra do Senhor. Amém, irmãos?
Que o nosso Deus continue nos surpreendendo, devolvendo-nos a oportunidade de fazer aquilo que nós tanto amamos, que é servir ao Senhor. Hoje, após a celebração da manhã, diáconos Neuma, Demerval, João Milton, Isaac, pastor Benedito, eu e o jovem Marlon, representando parte da liderança da igreja, estivemos conversando acerca do retorno das atividades dos ministérios. E tivemos algumas orientações, algumas ideias, penso eu que factíveis, para que nas próximas semanas, de alguma forma, os ministérios da igreja também possam voltar às suas atividades. Ou seja, que Deus nos permita, amados, não só a vida, mas como a vida dentro do Evangelho dele, que nós aprendemos a amar. Conversamos, por exemplo, sobre pessoas como os irmãos Roberto e Adriana, que hoje estão aqui. É um prazer revê-los aqui, amados, porque eu disse o seguinte: nem que a gente alugue o sítio para batizar um por vez, mas nós temos que batizar os nossos irmãos. Aí a irmã Neuma deu uma ideia maravilhosa: pastor, vamos para a cachoeira ou para a praia. Afunda um, levanta, afunda outro, levanta, afunda outro, levanta. E vamos batizar o povo. Falei, ora, que ideia maravilhosa. Mas nós estamos buscando um meio de batizarmos os nossos irmãos que já têm esse desejo no coração, já estão se preparando esse tempo todo. Ainda que não possamos fazer no sítio, com toda a igreja, como sempre fizemos, mas de alguma forma, em 2020, nós vamos batizar os nossos irmãos, nem que conversemos com algum pastor amado, próximo a nós, igrejas nossas irmãs que têm o batistério, para tentar viabilizar um dia alternativo, que não seja o domingo, obviamente, nem que seja assim, mas nós vamos batizar os nossos irmãos para a glória de Cristo Jesus, amém? Você que está na sua casa, eu convido você a transformar esse local num local de adoração. Você pode participar e deve, eu diria, participar conosco do momento da ceia. Você pode pegar aí um pouco de suco de uva, seja suco de caju, seja suco de maracujá, porque é importante você entender que o que vale não é o elemento em si, mas o princípio e o que está por detrás deste ato, que é comer um pedaço de pão e lembrar: Jesus Cristo foi à cruz por mim, para me salvar, morreu por mim. É tomar um pouco de um cálice, seja o elemento que for, e lembrar: esse elemento aqui, esse líquido, representa o sangue do meu Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ou seja, se você puder, pega um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Mas se você não tiver esses elementos, elementos que se aproximem, que você possa, junto com a sua família aí, no momento da celebração, participar conosco, que certamente será uma grande bênção. Aqueles que têm vida e saúde, eu convido para estarem em pé, assim como eu estou, para que, junto com o Ministério de Louvor da Igreja, nós possamos romper o céu em adoração, em exaltação ao nome de Jesus. Você está alegre com Jesus nesta noite? Pode dizer amém? Amém. Você na sua casa também possa ter tido esta resposta e juntos nós vamos celebrar ao Senhor. Possa adorar e exaltar a Jesus. Digno é o Cordeiro. Estamos falando de Jesus, amém? Que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro. Você pode dizer isso? Que foi morto. Santo, santo Ele é. Oh, oh, oh. Um novo cântico que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, você pode declarar santo, isso? Santo, Deus Todo-Poderoso. A igreja pode cantar? Que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu,
trovão, luzes e lâmpadas, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre. Ele é Jesus, ao único Rei, que reinará eternamente. Esse é Jesus. Diga. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele voltará para nos buscar. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, 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 ei, eu te adorarei. Você pode adorar ao Senhor. Ele está no nosso meio nessa noite. Aleluia. Escute. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Quantos se sentem assim? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é, Ele adivinhou, eu quero sim. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Era, e há de Ele há de vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo Para e eu te adorarei. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Uma canção que alguns podem conhecer, nova para nós, mas que
nos remete à mesma coisa, adorarmos ao nome do Senhor, nos lembrarmos de que o motivo de estarmos aqui foi a cruz. Foi o sacrifício de Cristo naquela cruz. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos aprender a canção e cantarmos juntos, tá? Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E este o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. Véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só Ele, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E este o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. Véu se rasgou e o povo assim falou: verdade.
porque desamparaste teu filho. Ele lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. Véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Glória a Deus. Você pode outra vez aplaudir a Jesus, amados? Pode tomar o seu assento. A história de Jesus na cruz cantada, esse grito, esse brado, foi o que nos garantiu termos o que temos, com certeza no coração, a saber a remissão dos pecados, a redenção em Cristo e a salvação garantida para toda a eternidade. É um momento de muita alegria para nós poder reviver momentos como estes, da koinonia, da comunhão, da adoração. Nós não precisamos de som, não precisamos de luzes acesas ou apagadas, não precisamos de músicas inspirativas para percebermos o Espírito de Deus ou para receber a graça dele. Obviamente que não, obviamente que não. Mas é muito bom quando, como um só coral, nós cantamos e de alguma maneira percebemos que Deus é muito mais próximo do que normalmente se parece. E que o valor da comunhão da igreja é muito mais prazeroso do que às vezes denota enquanto um peso precisar programar-se para estar. É muito bom podermos estar aqui. Louvado seja Deus por isso. Assim como pela manhã e nos dias até então, o nosso momento do ofertório tem sido suprimido no sentido de oportunidade franqueada à celebração, durante a celebração. Contudo, não há nenhum impedimento de você dizimar ou ofertar na ocasião que você e eu nos encontramos ao final, no fim do templo, né? Ou no início, para quem entra. Nós temos ali o nosso gasofilácio. Se você desejar, você pode dizimar e ofertar, tendo na sua mente, no seu coração, o que nós ensinamos aqui há pelo menos uns 10 anos. Pelo menos. Você não dizima nem oferta para receber nada. Você dizima e oferta como quem devolve aquilo que recebeu. Você dizima e oferta por uma questão institucional / solidária. As nossas ofertas servem para manter a estrutura institucional e também para socorrer aqueles que precisam, de uma maneira bem transparente e direta. Se você foi ensinado que você tem que dizimar para o devorador não entrar na tua casa, porque há um texto veterotestamentário que alude a esta ideia, eu preciso dizer para você reler o propósito de dizimar e ofertar em Cristo, no Evangelho de Jesus. Nós não seguimos a religião judaica de Moisés. Nós seguimos o Cristo da nova aliança. Não se contradiz uma ou outra forma de pensar acerca de Deus. Mas Cristo cumpriu no tempo que veio o propósito que Deus tinha desde antes a fundação do mundo. Por que você diz isso? Porque a Bíblia, nos seus 31.173 versículos, dependendo da tradução, ela não se contradiz. Como ela mesma testifica de si, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. À medida que os anos vão passando, o Espírito Santo vai nos iluminando cada vez mais.
na própria Escritura Sagrada. O que você está dizendo isso? Eu explico. Nós não ofertamos e dizimamos com medo de perder ou deixar de ganhar. Porque tudo que temos e viermos a ser vem do Senhor. E não é porque damos ou deixamos de dar que Ele é o que é. Nada altera a essência de Deus. Nós dizimamos e ofertamos por consciência de que fazemos parte de uma igreja local. Esta igreja tem responsabilidades fiscais. Esta igreja tem responsabilidade com relação à sua estrutura. E esta igreja precisa ser para todo aquele que vier a precisar. A igreja precisa ser. Então é por isso que nós ofertamos e dizimamos. Não é para enriquecer, nem com medo de ficar pobre. É apenas como quem devolve a Deus aquilo que entende que pertence a Ele. Nada vem de nós. Nada que alcançamos é por méritos, senão pela graça e bondade do Senhor. Portanto, ali no fundo do templo, se é que eu posso assim dizer, existe um local próprio para que você possa fazer a sua contribuição. Se você é membro da igreja, dizimando. Se você é alguém que nos visita, ofertando, caso deseje assim no seu coração. Vamos ler a Bíblia? Nós vamos ler novamente o que lemos pela manhã e pensar em versículos distintos daqueles da manhã. Mas é 1 Coríntios capítulo 11 o nosso texto. Nós vamos refletir nas Escrituras Sagradas e logo após nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu vou ler alguns versos. Bom seria poder ler todo o capítulo, ou pelo menos a parte que fala da ceia do Senhor, que é o capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do 17. Mas nós vamos ler alguns versículos. Paulo, pelo Espírito de Deus, escrevendo à igreja que estava inicialmente na cidade de Corinto, mas sabemos que a Bíblia Sagrada, ela fora escrita para toda a cristandade, para todo o evangelho, para todos os evangélicos, aliás, para todos os seres humanos. Diz assim o texto, verso 17, nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isto é verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu faço a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Fecho parênteses. Verso 19. Não há dúvidas de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer cada um trata de tomar a própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. 2 pontos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada a comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor.
mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Eu gostaria de saltar alguns versos. Na parte da manhã, eu dei bastante ênfase para o ato da reprovação do apóstolo Paulo para com a igreja de Corinto. É importante destacar que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja com um objetivo específico. Ele havia recebido informações que aquela igreja que outrora havia sido fundada por ele mesmo, obviamente dentro do plano do próprio Deus, ela estava, abro aspas, desviada, fecho aspas, dos propósitos de Deus para a igreja. A ceia do Senhor, que deveria, neste sentido, representar a morte do Senhor, olha o que ele disse: o que recebi do Senhor, e isso eu vos ensinei. Paulo já havia ensinado para a igreja o propósito da ceia, como ela deveria ser administrada, realizada, ele já havia feito isso. Mas como todos nós somos falhos, imperfeitos, fracos, pequenos, e estamos todos os dias sujeitos a errar, aquela igreja errou. E ao invés de a ceia ser um movimento ou uma ocasião de glorificar a Deus, mediante o sacrifício de Cristo, e anunciar a Cristo, assim como Paulo havia ensinado, porque foi assim que Jesus ensinou, lembremos-nos das palavras de Jesus na última ceia. Jesus reuniu os seus discípulos, pegou o pão, deu graças, repartiu e disse: olha, comam, este é o meu corpo. Da mesma forma pegou o cálice, passou para que todos eles bebessem e disse: olha, bebam, porque este é o meu sangue, que representa a nova aliança que Deus fará com os homens a partir do meu sacrifício, da minha morte. Jesus está falando da morte dele. Então a ceia do Senhor, ela tinha e ela tem um objetivo específico: anunciar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está no nosso meio. Você crê assim? Pode dizer glória a Deus? Então, para aqueles que porventura estejam aqui, que ainda não conhecem Jesus Cristo como deveriam conhecer para serem por eles salvos, salvas, esse momento será mais uma vez a anunciação ou a enunciação deste fato que acontecerá dentro da eternidade. Cristo um dia julgará a todos e recolherá para si a sua igreja. Então Paulo ele está reprovando a igreja com relação à sua maneira de comportar-se. E pela manhã nós demos bastante ênfase para este ponto. Porém agora, entendendo que Deus sempre fala por especificidade para aqueles que estão presentes, para aqueles que de alguma forma, por alguma razão estão nos assistindo através das mídias sociais, eu gostaria de, em primeiro lugar, trazer luz ao verso 27, que diz assim, eu leio novamente: por isso aquele que comer do pão do Senhor e beber do cálice do Senhor, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Deixe-me ler para você os meus pensamentos. Esse texto aqui não faz um apelo à perfeição improvável do gênero humano. Ou seja, o texto que diz: por isso aquele que come do pão do Senhor e bebe do cálice do Senhor, de modo a que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo do Senhor. Paulo aqui não está fazendo a alusão à necessidade de perfeição para se participar da ceia do Senhor. Até porque a perfeição humana ela é improvável. Para não dizer que ela é impossível e ser ofensivo aos senhores e senhoras que me ouvem aqui nessa noite. A perfeição humana, ela é improvável. Paulo não faz alusão a uma perfeição improvável ao gênero humano, mas sim, ele faz uma lembrança, a dignidade, que eu também poderia chamar de decência, que é peculiar para aqueles que nasceram de novo. Dignidade e decência são palavras inerentes ao caráter daquele que nasceu em Cristo. Eu estou falando ou chamando de dignidade e decência o que seria honestidade, por exemplo. De não faltar com a palavra, de honrar os seus compromissos, de ter uma vida decente. Eu posso parecer um tanto quanto antiquado, mas há uma sensualidade absurda, vil, e até um tanto quanto, como é que eu poderia dizer, sem ofender. Há uma sensualidade absurda em nós, aqueles que já nascemos de novo. Não é preciso ser um fofoqueiro, um mexeriqueiro,
Porque algumas coisas da nossa vida a partir das redes sociais se tornaram comuns a todos, público. E existem imagens que nós fazemos de nós mesmos, que parece que nós estamos nos insinuando para o mundo. Olha como eu sou gostoso. Olha como eu sou gostosa. Olha que perfeição eu sou. Parece aqui uma aplicação retrógrada, ou machista talvez, quem sabe ditatorial, no sentido de que, puxa, do que você está falando? O apóstolo Paulo está falando para a igreja o seguinte, olha, aquele que come e bebe do corpo do Senhor de forma indigna, ele come e bebe para sua própria condenação. Só que Paulo aqui não está falando que há necessidade de sermos perfeitos para estar diante do Senhor e participar da ceia do Senhor. De outro modo, ele está nos lembrando que há uma necessidade de sermos decentes, honestos. Porque nós somos partes do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja do Senhor, uma igreja que deva ser santa. O que quer dizer? Qual é a aplicação desse verbo no grego? Diretamente, ser santo não é ser perfeito, é ser separado. E de alguma maneira, ser diferente. Não como um extraterrestre entre os seres humanos que vivem na terra, não. Mas nós não podemos ser exatamente como são aqueles que vivem de forma antinomista às leis de Deus. Marginais à lei do Senhor, não podemos. E o que esse texto está dizendo, diferente de querer estabelecer ou construir aqui um padrão de perfeição, então só participa da ceia quem é perfeito. Não é disso que Paulo está dizendo. Só que ele está falando para uma igreja de glutões, de embriagados, de egoístas. Olha o que o texto disse quando nós lemos no início. Enquanto alguns comiam e bebiam até ficar embriagados, outros passavam fome. Então o apóstolo está pelo Espírito Santo reprovando a indecência, a imoralidade, a sensualidade, o egoísmo, a falta de vergonha, entre todas as outras qualificações reprobas que você possa pensar. A reprovação paulina é para os glutões, os embriagados, os egoístas, os idólatras que praticavam ou participavam das facções dentro da igreja. É nesta igreja que uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Barnabé. Existiam ídolos. E eles se rivalizavam, como, desculpe a expressão, os, abro aspas, os sem reflexão que ficam se degladiando por causa de clube de futebol, ofendendo, xingando, matando, tacando, estourando fogos. Idolatria, pura idolatria. Gostar mais do seu do que do outro, e até fazer uma brincadeira ou outra é questão natural. Agora, se degladiar, se indispor, humilhar, ofender, isso é idolatria. E dentro desta igreja existe idolatria para com... Não, o meu pastor, eu só vou no culto se for o pastor Alex. Porque ele é engraçado, o pastor Wagner é sem graça, só a Janine que ri das piadas sem graça dele. Ela já está rindo, tá vendo? Constatação. Não, eu não gosto do pastor Alex, que ele faz sátira demais. Eu sou do pastor Benedito, que no auge dos seus 170 anos, ele não está aqui, eu posso falar. Então ele é muito mais comedido, ele não fala alto, ele é cadenciado. Não, eu sou do futuro pastor da igreja. Ora, havia ali facções, e o apóstolo Paulo está reprovando exatamente isso. Em outras palavras, nós somos falhos e imperfeitos, não alcançaremos a perfeição enquanto estivermos neste corpo que é corruptível. Contudo, somos chamados a uma vida de sobriedade, decência e honestidade. Olha o que diz Hebreus 12:14. Procurem ter paz com todos. Amados, tem pessoas que brigam com todo mundo, inclusive com elas mesmas. Você conhece alguém assim? Tem gente que briga com todo mundo. Deixa eu contar uma coisa, pode, Érica? Fizemos um autoexame ontem. Abaixo do apartamento onde residíamos, já é a terceira família, né? Primeira família reclamou, nossa, a gente quer ter paz, vocês estão fazendo muito barulho. Aí tudo bem, a Érica teve uma hora que deu um chega para lá, parou de reclamar. Saiu a família, entrou outra. Nossa, nós queremos ter paz porque vocês fazem muito barulho. Acho que esse Érica não precisa dar um chega para lá, desistiram e foram embora. A terceira família chegou agora,
Aí já está uns 15 dias. Nossa, a gente quer ter paz. Aí ontem eu falei, pô, quer 3 famílias, será que o problema são eles? Eu falei assim, eu acho que a gente precisa pensar, eu acho, reeducar o Davi, parar de arrastar mesas e cadeiras. Tem pessoas que brigam com todo mundo. O texto vai dizer, procurem ter paz com todos, ser amáveis. O texto está nos dizendo que a gente precisa, olha, Hebreus capítulo 12, verso 14. Procurem ter paz com todos, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Os textos que nós mais conhecemos, a tradução mais comum é, sem santificação ninguém verá a Deus. Santificar-se é viver de forma digna, honesta, amável. O que o texto está aqui conclamando não é trazer-nos a ideia de perfeição, não. Mas uma ideia de consciência. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz assim, olha, mas porque vocês são mornos, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Jesus, na visão do Apocalipse para João, está falando de uma igreja que pensava assim, os versículos que antecedem o 16, somos ricos. Era assim que pensavam os de Laodiceia. Somos ricos, temos tudo. E aí Deus vai reprová-los. Vocês são pobres, cegos e nus. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Você sabe por quê? Quente e frio aqui, existe uma questão lógica lá por causa dos dutos, as águas que poderíamos chamar de térmicas. Por uma questão que não dá muito para entrar aqui no mérito agora. Mas o que a gente deva pensar é, água quente você faz chá e toma, o paladar é agradável, concorda? Água gelada você toma ela pura ou com um pouco de suco e faz aquele refresco e toma, é agradável. Agora morno, o que é bom tomar morno? Se você toma água morna, ela não mata a sua sede e te deixa empazinado. Essa é a sensação que a maioria dos seres humanos tem. A ideia aqui do morno é porque não serve para nada. Quando é frio, é suco para comida. Quando é quente, é chá lá para o café. É uma ideia. O morno é aquela pessoa que ela é só aqui. Quando o momento é do culto, quando o momento é da celebração, a roupa é decente, o linguajar é decente, os pensamentos são filtrados, não tem palavrão, não tem gíria. Mas quando é o não crente, então, entende? Essa vida ambígua, essa dualidade, Deus reprova. Por quê? O verso de número 28 diz assim, ó, portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28, eu explico. O autoexame, a consciência, não é para encontrar perfeição, logo habilitação para participar desse momento. Quantas vezes nós já ouvimos o pastor dizer assim, olha, vamos participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 28 diz assim, cada um examine, pois, que o homem examine, pois, a si mesmo, então, tomando pão e beba do cálice. Aí eu faço autoexame, falei com a minha esposa que ela não estava legal, falei para o meu filho plantar batata, briguei com o vizinho lá do andar de baixo, que já estava pela 10ª vez, vou contar para vocês. Uma das vezes era que falou assim, olha só, para de encher o saco. Nunca mais ligaram para reclamar. Não sei por quê. Não sei, deve ter tido alguma coincidência. Nunca mais ligaram para reclamar. Não é porque numa semana você deixou de ser tão cortês por alguma razão. Então eu lembrei disso, lembrei daquilo, não vou participar. Não é o apelo que a Bíblia nos convida. A Bíblia nos convida ao seguinte apelo. Examine, pois, o homem a si mesmo, para depois pegar do pão e depois tomar do cálice. O que esse exame deva fazer? Trazer arrependimento. Trazer arrependimento. Trazer a consciência de que nós não podemos profanar o corpo do Senhor. Discernir erradamente o corpo do Senhor é viver com um pé aqui, um pé acolá, achando que está tudo normal. Para tais, Jesus disse na visão do Apocalipse, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Porque uma pessoa que é fria, vamos pensar, aquele que não reconhece a Jesus, não se considera cristão e diz abertamente, olha, eu não sou cristão. Este a gente chama de frio. Jesus está dizendo assim na visão do Apocalipse, olha, é melhor ser frio.
Porque em algum momento você vai ser alcançado pela graça. Ou então ser quente. Quente aqui é seguir. Podemos pensar, aquele que confessa a Jesus e procura viver uma vida digna. Agora o morno, ele diz que é cristão, mas vive como se não fosse. Então o que fazer com essa pessoa? Não tem o que fazer. Não tem arrependimento, não tem pesar, não tem dor de consciência. Está tudo muito bom, está tudo muito certo. E achando que a gente está agradando a Deus. Para estes, a Bíblia está dizendo assim, não faça isso. Nós não podemos servir, Mateus capítulo 6, versículo 24, nós não podemos servir a dois senhores. É impossível. Você precisa servir a um Senhor. Você não pode servir a você e a Deus. Você não pode ser servo das suas paixões, dos seus desejos a Deus, é impossível. O homem que é servo de si, ele é escravo de si. E o apóstolo Paulo, quando escreve acerca das obras da carne, ele escreveu pelo Espírito Eterno, ele vai dizer que as obras da carne é mentira, é ira, é porfia, é feitiçaria, é idolatria, é imoralidade. É tudo que não presta, é inveja, é insensatez, é embriaguez. Se você for escravo ou servo de si, você vai levar você onde os prazeres te impulsionar, e você vai perceber que no final é tudo fumaça. Tudo fumaça. O que quer dizer isso? Tudo é vaidade. O que é vaidade? É uma coisa que você busca, quando alcança, eu subi a escada correndo porque eu queria ser o primeiro, eu queria ser o maior, eu queria alcançar o posto de presidente. E cheguei lá e agora? Cadê? O homem jamais será plenamente satisfeito com qualquer ou quaisquer dos prazeres ou ascensões humanas. Por isso que quem falou não foi o pé de chinelo que mora no Barro Branco falando de mim mesmo. Quem falou foi o rei Salomão. Diz a Bíblia que nenhum rei sobrepujou Salomão em glória, em sabedoria, em reino. Foi Salomão, o homem que, maluco, Salomão era maluco. Ele tinha 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinhas. Esse cara, ele era tantã. Mas era o homem mais rico de toda a terra. Tinha tudo o que os prazeres humanos podem sugerir. Riqueza, comida, bebida, milhares de mulheres. Ele chega no final da vida dele e diz assim, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. É fumaça. É como correr atrás do vento. Nada faz sentido. Aí sabe qual é o conselho que ele dá para nós? Olha, tema a Deus. Siga os seus mandamentos. Porque no final de tudo, a Ele prestaremos contas. Eu não quero falar mal de Salomão, não. Mas é possível você e eu sermos enganados. Salomão fez a seguinte proposta para Deus em oração. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Quando ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus, Deus diz assim, bom, como tu pediu isso, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Diz a Bíblia que ele foi o homem mais sábio de toda a terra. O mais rico de todos os reis que antecederam e que pós-cederam ele. É a Bíblia que diz. Só que no final da vida dele, ele adorou a deuses pagãos. Ele se enveredou naquela idolatria, naquela nojeira toda dos deuses de Moloque, no deus Moloque, dos deuses dos Amonitas, dos Moabitas. Ele participou de toda aquela feitiçaria, o homem mais sábio do mundo. O homem que, abro aspas, 70 milhões de vezes, surpreendeu a Deus com um pedido. Imagina. Irmã Cristina, Deus aparece hoje, minha filha, me pede o que você quer. Aí diz, Jesus, eu quero um coração temente a ti. Você fala assim, vai, me pede o que você quer? Assim, eu quero pouca coisa. Uma casa bacana nas Ilhas Malvinas, um carro bacana. Eu gostaria também de não envelhecer, nem ficar careca, porque já está começando a cair cabelo, está começando a trazer angústia para o coração. E eu queria a irmã Érica sempre dizendo assim, meu amor, o que você quer? Fala, benzinho. Olha, sente-se aí, porque você está trabalhando demais. Sente-se aí um pouquinho. O meu sofá da minha casa, deixa eu fazer uma sátira. O meu sofá deve ter espinhos, ou ali deve ser um abismo. Porque eu sento nele e a Erika encontra alguma coisa para eu fazer. Esses dias eu olhei para o sofá. Será que tem alguma coisa aqui? Não é possível. Você já pensou se a gente vira para Deus? Não, Senhor, eu não quero casa, não quero carro, não quero nada. Eu quero um coração voltado para Ti. Olha que pedido, olha que sabedoria. E aí Deus te dá aquilo e tudo mais que você não pediu. Só que se você não tomar cuidado, se Salomão pecou, irmãos, se Salomão caiu, quem somos nós? Quem somos nós? O texto nos alude à ideia de que nós não podemos servir a nós, achando que também vamos conseguir servir a Deus. 1 Coríntios 11, 31,
se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados do Senhor. Ó, se nós fizéssemos o exercício de consultar a nossa consciência diariamente, aqui eu pergunto, porventura seríamos menos reprovados naquilo que todos os dias falhamos? Sim ou não? Quantas vezes a consciência diz para você, não dá essa resposta não. Quantas vezes? Se todas as vezes que você fosse fazer alguma coisa, você perguntasse primeiro a sua consciência, você teria errado muito menos do que possivelmente tem errado. É o texto que está dizendo. Quem está falando sou eu não. É o verso 31 na íntegra. Se examinássemos, o verbo aqui está aplicado no passado. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Por quê? O texto como um todo, que eu li e já encerro, todos esses versículos que se conectam, ele não nos julgam. O texto como um todo é um convite para o arrependimento. É possível você ter lembrado de um monte de coisas que você não deveria ter feito e ainda assim fez. É possível, mesmo com a mente tão bombardeada nesse exato momento, é possível você ainda assim pegar o pão e o cálice com o coração leve. Por quê? A única coisa que precisamos para sermos perdoados por Senhor, não é de tempo, não precisa ficar uma semana jejuando, um mês no monte, uma semana sem comer pão, uma semana sem tomar Coca-Cola, não precisa de nada disso. Você precisa apenas de se arrepender. E se arrepender é não mais voltar a fazer. Arrependimento precisa gerar em nós incômodo. Arrependimento precisa gerar em nós reflexão. Esse texto como um todo nos convida ao arrependimento. 1 Coríntios 11, 32 para fechar. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Esse julgamento do Senhor aqui não é de sentença, tu errou, tu tá no inferno, vai. Esse julgamento aqui e esse castigo, ou seja, Deus permite as consequências nas nossas vidas. Olha o que diz o texto: para nós não sermos julgados eternamente junto com aqueles que não receberão a graça, que não receberão a salvação. E aí eu concluo com Apocalipse 3,19: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Está escrito na tua Bíblia. Apocalipse 3,19: eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Eu quero encerrar e em seguida convidar o Ministério de Louvor. Eu encerro e vocês vêm. Eu encerro e a gente canta e distribui os alimentos e encerra essa celebração, dizendo o seguinte para você: se você olha para a sua vida e percebe muitos problemas, muitos percalços, muitas quedas, muitas tristezas, muitas amarguras, muitas noites sem sentido, observe o que você plantou, onde você investiu, o que você estava fazendo durante todo esse tempo. Nós só colhemos daquilo que plantamos. E o que é mais maravilhoso, a minha percepção e sensibilidade nessa noite, você, Mário, porventura corrigiria alguém que não fosse seu filho, castigando ele, censurando ele? Você passa na rua, vê um menino que você nunca viu mais branco ou mais amarelo. Não pode falar preto não, senão dá problema, mais na rede social, né? Mais branco ou mais amarelo? Você vai lá censurar ele? Não. Deus só fala com os seus filhos. Isso é maravilhoso, amados. Ainda que tenha doído na sua consciência como deu na minha, mas se Ele está te corrigindo e até mesmo te castigando, é porque Ele te ama, porque Ele só faz isso com o filho. Mas alguém não é filho do Senhor, eu não posso entrar nesse mérito, porque eu penso que Deus amou o mundo todo. Se você está se sentindo de alguma maneira corrigido nesta noite, louve a Deus, porque é sinal de que Ele está falando no seu coração como um pai fala a um filho. Podemos, Ministério de Louvor, os diáconos presentes, por gentileza, para nós distribuirmos os elementos, que você possa refletir nesta palavra e que Deus possa melhor falar ao seu coração. Você que está na sua casa, alguns irmãos receberam esse mesmo kit que nós utilizaremos aqui. Irmãos que nós sabemos antecipadamente que não podem estar aqui
porque não podem mesmo, em razão da preservação da própria vida. Esses irmãos, nós fizemos um esforço de levar até a casa de cada um deles, para que eles se sintam também vistos e abraçados por esta igreja. Pastor, olha, eu não posso ir, não recebi, perdoe-nos, foi falha nossa. Mas nós fizemos um exercício de saber, os irmãos que têm a idade acima de X anos, os irmãos que têm, acho que é comorbidade, é isso? Que eles são mais suscetíveis às doenças. Perdoe aí se saiu errado. Aqueles que são mais propensos a contrair essa doença e desenvolverem sintomas que podem levar ao óbito. Essas pessoas nós procuramos entregar. Os que não está facultado vir ou não, ninguém é obrigado. A decisão sempre será nossa. Porque a nossa intenção é que todos nós possamos participar. Você que não tem o elemento, esteve pela manhã e quer participar agora, você pega um pouco de suco de uva, pega um pedacinho de pão, que nós vamos cantar. Os nossos irmãos vão distribuir os elementos e juntos nós vamos ceiar. Eu não pude falar pela manhã, mas agora eu vou falar. Não precisam recolher o cálice. Se você quiser, guarde em algum lugar da cristaleira e coloca assim: o dia que Deus me devolveu o prazer de ceiar na casa dele com os meus irmãos. Faça disso um troféu e que seja assim para a eternidade. Vamos cantar. Se você conhece a letra dessa canção, eu te convido a Já estou crucificado faça dessa canção uma com oração. Cristo. Peça aí, seu Senhor. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. 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 Cristo vive. Aleluia. Você pode se colocar de pé nessa hora. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em
aspectos. Assim é a palavra de Deus. No momento como este, Jesus estava com os seus discípulos, ou o momento que foi a inspiração para todos os momentos como este, Jesus pegou o pão, deu aos seus discípulos e disse em outras palavras: olha, comam desse pão. E todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês vão lembrar que esse pão representou, ou representa, o meu corpo que foi à cruz. O meu corpo que foi entregue em favor de vocês. Coma dele, todas as vezes, em memória de mim. Eu costumo fazer a aplicação, eu não sei se eu faço de forma inapropriada, mas é comum nós ouvirmos muitas oratórias, muitas pregações com esta mesma análise e reflexão. A Bíblia ela tem algumas ordenanças para a igreja. Entre elas, uma delas é a ceia do Senhor. Aquele que se decide pelo Senhor, ele precisa cear. Tomai, comei e bebei. Coincidentemente ou não, o verbo aqui está conjugado no modo imperativo, que imprime ordem. Em outras palavras, eu e você não temos facultado, querer ou não querer, participar ou deixar de participar. Para a igreja, existe uma ordenança. Vocês precisam ceiar e sempre que cear, vocês estarão lembrando o que eu fiz por vocês. Será porventura apenas uma coincidência? Ou seria a ceia do Senhor um momento que sempre nos faz pensar e refletir aquilo que estamos fazendo da nossa vida espiritual? Quantos têm vergonha desse culto? Quantos saem na hora da distribuição? Quantos a gente percebe aqui da frente? Desnecessário, porque nós não estamos aqui com condição de julgar ninguém, então você nem precisa. Mas quantos? Por que talvez muitas pessoas fogem enquanto saem? Porque há um peso, e esse peso chama-se o amor do Senhor pelos seus filhos. Porque enquanto Ele estiver pesando a nossa consciência, é porque Ele quer nos corrigir, nos instruir, nos ensinar, nos amar. Você que está se preparando para o batismo, que você possa desejar isso ardentemente, porque essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. Eu convido a todos a comermos do pão como quem diz: o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está aqui e voltará para nos buscar. Comamos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Semelhantemente, após comer o pão, Jesus tomando o cálice, eu convido você a preparar o seu cálice, destampá-lo. Nós vamos nos preparar para tomar, mas antes, o Ministério de Louvor nos conduzirá parte de uma canção que, para mim, sempre lembrará a ceia do Senhor. A ceia do Senhor lembra quem o Senhor é para nós. A ceia do Senhor lembra o que a cruz significa para nós. Eu estava até com saudade da cruz. Levaram a minha cruz. Eu falei: Senhor, onde está a minha cruz? Trouxeram a cruz de volta. Mas na verdade, uma das nossas irmãs que é muito assim atinada: pastor, se deixar todo dia, perde um pouquinho aquele... vamos trazer sempre na ceia. Eu falei: amém, seja feita a vossa vontade. Com muito amor e carinho eu digo isso. Mas essa cruz, não essa aqui, mas a que representa a de Cristo, ela precisa representar algo muito importante para nós. Deixa-me dizer uma coisa para você. É possível nós nunca alcançarmos tudo o que deseja o nosso coração. É possível, eu não desejo isso, nem creio que será assim exatamente. Mas é possível que os nossos filhos não se tornem o que nós desejamos. É possível que a nossa família não seja aquela perfeição que os filmes nos apresentaram.
É possível que você nunca seja o dono do negócio que você tanto sonhou. É possível. Por mais que isso tudo talvez seja realmente triste e traga peso ao nosso coração, eu gostaria de dar uma notícia para você ficar animado e alegre. Essa cruz nos garantiu uma eternidade. Ó, o que eu estou dizendo, uma eternidade, onde tudo será perfeito, harmônico, prazeroso, eterno. O Apocalipse diz que lá não haverá choro, dos nossos olhos as lágrimas serão recolhidas. Lá não haverá dor, não haverá medo, não haverá escassez. E a cruz nos garantiu isso. Por isso que nós vamos cantar que nós amamos a mensagem da cruz. Eu convido você, antes de tomarmos esse cálice, cantarmos isso como quem louva e exalta o Senhor. Cantemos. Sim. Eu amo. Você conhece? A mensagem Você pode cantar? Da cruz. Quantos amam essa mensagem? Quantos se apaixonaram por ela? Até morrer. Quantos foram alcançados por ela? Eu a vou. Quantos proclamam esta mensagem sem vergonha, sem medo, com prazer? Diga. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Você pode declarar que Ele vive em você. Cristo vive em mim. 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 Eu convido a todos a pegar o seu cálice. Como diz as Escrituras Sagradas, em memória do Senhor Jesus. Em memória do Senhor Jesus. Tomemos todos do cálice. Não é uma obrigação, você não será mais ou menos abençoado por isso. Mas eu gostaria de guardar esse cálice. Como o dia que Deus me devolveu a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor com os meus irmãos. Se você achar que faz sentido, não é para você orar onde está esse cálice, nem achar que esse cálice vai abençoar a sua casa. Não tem nada disso. Nada disso. Mas apenas como um símbolo de que de fato você valorizou cada mês que ficou sem participar desse momento. E valorizará todas as oportunidades que Deus te der de estar aqui para participar desse momento. Os irmãos que ainda vão batizar, eu creio no meu coração que nós vamos participar deste momento juntos. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão. Obrigado pela vida do Ministério de Louvor, dos líderes da igreja, dos oficiais que preparam este ambiente para nós. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui puderam estar. Obrigado pela vida da tua igreja que está nos assistindo nesta hora. Nós não temos palavras para te agradecer por conta da tua bondade, da tua misericórdia. Nada que acontece na face da terra acontece por um acaso ou porque o Senhor cochilou. De fato não. Mas nós louvamos porque até hoje a tua palavra ela tem se cumprido na nossa vida. Nós, a nossa casa, continuamos guardados pelo Senhor e no Senhor. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, aqueles que têm perdido entes queridos. Que o Senhor possa devolver a saúde daqueles que estão acometidos por esta enfermidade tão maligna. Que o Senhor possa ter bondade para com aqueles que perderam a possibilidade do sustento quando perderam os seus empregos. Que o Senhor continue a cuidar de todos e de cada um de nós. Que o teu amor, ó Deus,
que a tua graça, Cristo Jesus, e que as tuas consolações, ó Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, a saber, aqueles que amam e aguardam a tua vinda. Que você aqui no templo ou em casa possa dizer: Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado aos irmãos. Oh, sim, na cruz.